Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez ao Cresce por estar aqui na Quarta Nobre, já é o segunda Quarta Nobre, segundo ano. Hoje eu trago para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto do dia a dia aí, que é muito interessante, que é o lucro imobiliário, né? Quando ocorre esse lucro imobiliário, quando não ocorre, quando eu tenho que preencher a declaração acessória, quando não tenho, e se paga esse lucro ou não, quando, de que forma, se vai ou não para a declaração de imposto de renda, enfim, o que é obrigatório, o que não é, o que é tributável e o que não é. E também vamos falar um pouquinho aí das expectativas, né, que a gente tem para alteração, principalmente no que tange à atualização do custo de aquisição, né, que ainda não acabou de ser implementada, está em andamento no Congresso Nacional, o projeto de lei. Nós vamos falar também um pouquinho desse projeto de lei, o que é, em que estágio ele se encontra, né? Eu gostaria aí já de dar um aviso e convidá-los também, que eu estou no círculo de palestras e cursos aqui no Cresce, com o Juizado Especial Cível, né? O Juizado Especial, a meu próximo curso aqui na sede, é em abril, salvo engano, dia 19, tá? De abril. Então, vocês já ficam todos também convidados. Então, vamos começar aqui com o lucro imobiliário. Então, para a gente poder falar de algo que traz dinheiro, primeiro a gente precisa entender o conceito e o que significa a expressão lucro, né? Então, o que é lucro, né? Então, a gente tem várias definições do que é lucro. A gente começa, então, com a primeira definição, tirada do próprio dicionário, né? Que vem do latim lucrus, que é o resultado positivo auferido entre a receita e o custo de aquisição, tá? Espécies que nós temos aí no direito de lucro. Eu não esgoto as espécies, eu trago aqui várias espécies para a gente discutir algumas delas. Então, vocês já devem ter ouvido falar em lucro presumido, lucro real, lucro operacional, lucro bruto, lucro líquido e lucro cessante, né? Então, o lucro presumido nada mais é do que um regime de tributação onde o ganho é presumido pelas autoridades fiscais, ocorrendo ele ou não. E a escrituração é simplificada. Para as pessoas jurídicas, somente se aplica esse lucro presumido. Também para pessoas jurídicas, o lucro real. O lucro real é também um regime de tributação apurado nas operações reais entre o faturamento bruto, subtraídas as despesas operacionais envolvidas na obtenção deste faturamento, tá? E exige aí uma escrituração bem mais complexa, ela tem que estar com o seu devido lançamento contábil acompanhado do respectivo comprovante de despesa, tá? Não serve aí uma simples nota de despesa, nota de pedido, tem que ser um comprovante fiscal da despesa. E tudo isso pode ser fiscalizado pela Receita Federal, mediante mandado de intimação, tá? Lucro bruto. O lucro bruto, agora sim nós vamos entrar um pouco num conceito, é o resultado positivo apurado pela diferença entre receita e custo, né? É bem semelhante aí à definição inicial. O lucro líquido é o resultado positivo obtido pela diferença entre o lucro bruto e o lucro operacional, com as despesas, abatidas as despesas não operacionais, tá? Nós temos despesas aí dentro das empresas que elas não são operacionais, né? Elas são as despesas relacionadas a ativos imobilizados, ela não é operacional. O lucro cessante, né? Então, o que é um lucro cessante? Muitas vezes você escuta aí que fulano foi indenizado na justiça por lucro cessante. Então, o lucro cessante é a privação ou o impedimento, por qualquer motivo que seja, da ocorrência de um ganho que é devido. Pode ocorrer pela inadimplência ou por ação de terceiros, tá?
Inadimplência são a venda da empresa não paga, né? O cliente não paga a empresa, então é inadimplência convencional, então ela deixou de ganhar. E ação de terceiros, né? Alguém que vai lá e provoca um dano a essa pessoa jurídica, um roubo, qualquer outro tipo de dano, que faz com que ela perca, então, o lucro que ela estava esperando ganhar. Então, esse lucro não acontece. É isso que a gente chama aí de lucro cessante. Bom, então, afinal, o que é o lucro imobiliário, né? O lucro imobiliário é o resultado positivo auferido numa operação imobiliária, obtido pela diferença entre o valor recebido, que é o preço de venda final, o valor de mercado da venda, e o custo de aquisição, que é o preço de compra inicial, o valor da compra, sem reajustes inflacionários, né? Então, aí vem aquela crítica, né, que a inflação ela não é contabilizada ano a ano, você compra o imóvel, fica com ele 10 anos, e a Receita Federal não permite você atualizar na declaração de imposto de renda o custo de aquisição. Durante esse período de 10 anos, há inflação. E a hora que você vai vender, então você tem o preço de venda, né? Então, para diminuir um pouco esse problema, com aquela famosa MP do Bem, que se converteu na Lei 11.196/2005, então, a partir de 2005, o governo instituiu uma redução na base de cálculo do tributo, fazendo com que, ao invés de você atualizar o custo de aquisição, ele aplica os índices de redução da base de cálculo, né, que é esse custo de aquisição. Reduz a base de cálculo do imposto para fazer com que essa inflação seja amenizada. Essa MP do Bem, né, essa base de cálculo, foi em padrão fixo, que foi em torno aí de mais ou menos 4% ao ano. Essa era a inflação presumida. O problema eram as ocorrências para trás, né, de 2005 para trás, né, entre 1995 e 2005. Esses problemas, teve muita gente que pagou, então, nesse período, o lucro imobiliário sobre a inflação. A inflação foi considerada lucro imobiliário integral. A partir de 2005, não, porque houve essa redução nas bases de cálculo. Mas a inflação, durante esse período, foi maior que a redução. Então, houve, o que eu digo aqui em cima, né, o pagamento parcial, né, do imposto de lucro imobiliário, quem auferiu o ganho de capital, o lucro imobiliário sobre parte da inflação. Então, mesmo assim, atualmente ainda, nós pagamos o imposto de renda sobre o lucro imobiliário sobre inflação, sobre parcela da inflação. Daí o porquê esse sistema de não atualizar o custo de aquisição, o valor de compra, ainda recebe bastante crítica e com razão, né? Porque torna-se uma injustiça você pagar imposto sobre inflação. A inflação virá lucro, né? Então, para os bens imóveis antigos, adquiridos antes de 1990, né, agora eu vou fazer um parâmetro aqui de algumas exceções legais temporárias que aconteceram no sistema do imposto de renda. Em 90, com o plano Collor, foi possível, quem apresentou a declaração de imposto de renda, atualizar os bens de acordo com o valor de mercado. Teve uma lei temporária que, no plano Collor, permitiu de você atualizar pelo valor de mercado. Porém, só naquele ano. Depois, essa lei caiu. E o que acontece? Quem apresentou a declaração atualizou, e quem não apresentou, não atualizou. Então, quem não apresentou a declaração, já vou adiantar, que vai pagar mais imposto de quem apresentou a declaração, quando for fazer aí, auferir a operação, o lucro imobiliário na operação de compra e venda. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que aplicar uma tabela de conversão,
né? E essa tabela de conversão vai dar um índice menor do que o valor de mercado. Em razão disso, quem não declarou, o fisco vai dizer que você tem que aplicar a tabela. Para quem declarou, aquilo que está no imposto de renda já prescreveu e aquela base de cálculo é o que a Receita Federal e o sistema eletrônico deles vai usar como custo de aquisição. Então, foi entregue a declaração à época dentro da lei. Então, considera-se ato jurídico perfeito, direito adquirido e imutável aquele valor. Por essa razão que pagará menos imposto de renda quem apresentou declaração aí no plano Collor, com relação às atualizações do bem em relação ao mercado, né? Então, fica aí esse alerta, esse problema. E, a partir, então, de depois do plano Collor, em 95 em diante, a Receita Federal, então, a partir de 95, com toda absoluta certeza, ela chegou no sistema e falou: não se atualiza mais custo de aquisição. Aí precisava, em 2005, corrigir, porque o mercado bateu lá na porta da Receita e falou: não, mas nós estamos pagando muito imposto, através de muita pressão de muitos órgãos, de muitas associações de classe, de construtoras e da sociedade como um todo. O governo, então, edita aquela MP do bem e reduz, então, institui uma redução parcial das bases de cálculo do imposto, operacionalizando, então, uma redução da inflação no cálculo. Porém, ainda assim, hoje, até mesmo com as melhores previsões, hoje a inflação está acima da casa dos 5%. Então, 4% é menos do que a inflação. Então, você estaria pagando aí o lucro imobiliário sobre 1%, 1,5%. Né? Em relação ao índice que é atribuído pela Lei 11.196/2005 e a inflação real. Né? Então, ganho de capital, né? Eu até adiantei ganho de capital. Você falou, pô, lucro imobiliário, lucro imobiliário e ganho de capital. Existe diferença? Não, não existe diferença. A única coisa é que o lucro imobiliário ele é específico para uma operação imobiliária. Compra, venda, permuta, dação em pagamento, desapropriação, enfim, todas as operações imobiliárias, doação, tudo isso entra o conceito de lucro imobiliário, que está dentro do ganho de capital, que é um conceito bem mais amplo. Por quê? Porque você tem ganho de capital também com outros bens, bens móveis, as ações, enfim, né, investimentos em bolsa de valores, ações, fundos de investimentos, tudo isso se apura ganho de capital também. Venda de um automóvel também se apura ganho de capital, e assim por diante. Então, vamos falar também do ganho de capital, porque está inserido, é o gênero da espécie lucro imobiliário. Né? Então, o conceito 1, né, que a gente tem também vários conceitos do ganho de capital. O conceito 1 é que ele é o acréscimo patrimonial havido no negócio em favor do titular do bem ou direito. Então, toda vez que há um acréscimo patrimônio, há um ganho de capital. Tá? Capital nada mais é do que dinheiro, bens e direitos. Tá? Até mesmo se for direitos. Cessão de direitos pode gerar ganho de capital. Tá? Conceito 2 é a diferença positiva entre o valor de alienação dos bens e direitos e o respectivo custo de aquisição, atualizado até 31 de dezembro de 95. Entre o valor de transferência dos bens e direitos entregues para integralização de capital e o respectivo valor constante da declaração de ajuste anual. Bom, o que isso significa a hipótese aqui, a segunda hipótese do conceito 2? Nada mais é do que a pessoa vai montar aí uma empresa e ela vai pegar bens imóveis do seu patrimônio e transferir para essa empresa como integralização de patrimônio dessa empresa. Ao fazer isso, né, se for pelo mesmo valor que está na declaração de imposto de renda do sócio que está transferindo, não há ganho de capital. Mas, se você aumentar o valor para o valor atual de mercado, há ganho de capital. É isso que diz o 2. Há o ganho de capital quando você faz
essa integralização com aumento do valor. Tá? Ficam ainda sujeitos às apurações do ganho de capital nas operações de alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão, ou promessa de cessão de direitos à aquisição, como compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, promessa de compra e venda e contratos que importem na transferência aí de bens ou direitos, em transmissão de bens e direitos, né? Essa aí é o que consta aí da instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, 118/2000 e 84/2001, artigo 3º, que altera em parte essa resolução 118/2000. Tá? Então, a Receita Federal é bem clara, inclusive ela edita essas instruções normativas, que não são leis, são instruções de como a Receita Federal vai proceder diante da legislação tributária. Tá? Obviamente, ela não pode criar tributo por instrução normativa, mas ela pode criar procedimentos, ela pode criar metodologia de aplicação da lei. Tá? Pode instituir programas, instituir formas que o contribuinte, de que forma, em que prazo o contribuinte vai ter que prestar as informações. É através de instruções normativas aí da Receita, que todo mundo sabe que se edita bastante, está em todos os jornais diariamente, principalmente nesta época do ano, né? Já foram editadas inúmeras instruções normativas entre janeiro e fevereiro com relação ao Imposto de Renda 2011. Bom, então, o ganho de capital tributável, né? Para a gente poder entender como é que a gente vai tributar esse ganho de capital, nós precisamos entender um pouquinho de direito tributário, mas é bem leve, é só a fórmula tributária para apuração desse cálculo. Então, nós vamos lá no Código Tributário, ele vai falar o quê? Que para se tributar um tributo, para ele poder ser tributável, tem que ocorrer um fato gerador desse tributo, que vai ter uma base de cálculo e uma alíquota de cálculo. É isso que a legislação básica do Código Tributário institui. Né? Oi? Não entendi. Saída da onde? Entrada o quê? Pode ser um fato gerador a saída só. Não precisa, o fato da mercadoria entrar é outro gerador. E aí é de outro imposto. Tá? Tem vários fatos geradores. Né? A fórmula ela é igual. A fórmula tributária ela é igual para todos os tributos. É fato gerador, base de cálculo vezes alíquota. Aí depois cada tributo vai especificar o seu fato gerador, sua base de cálculo e sua alíquota através de legislação complementar. Tá? Então, para o ganho de capital, o fato gerador é a ocorrência do ganho de capital numa operação de transferência ou transmissão de bens ou direitos. Tá? Esse é o fato gerador do tributo. A base de cálculo é o valor recebido bruto na operação, menos o custo de aquisição. Também de forma bem genérica, bem simples. Custo de aquisição nada mais é do que o valor pago na aquisição, mais as benfeitorias que eu fizer nesse bem, enquanto ele estiver em meu poder, as reformas, a pintura, a troca de azulejo, ampliação, enfim. Qualquer benfeitoria que você fizer no bem, ele acresce o custo de aquisição. Custo para alienação, tais como certidões, tá? A Receita Federal, se ela for pagas pelo vendedor, ela autoriza integrar o custo de aquisição às certidões e a comissão de corretagem, se houver corretor no negócio. Tá? A alíquota, então nós já vimos o fato gerador à base de cálculo, a alíquota é de 15% para o lucro imobiliário, para operações de ganho de capital. A alíquota é 15%. A forma de recolhimento do lucro imobiliário ou do ganho de capital é na fonte e não na declaração
do imposto de renda. Tá? Então, eu tenho que pagar o tributo na fonte, assim que houver a venda no prazo legal. Tá? Oi? Como todo mundo paga? Se ocorrer o lucro imobiliário, se a gente apurar na hora da venda e ele tiver lucro imobiliário a operação, pagar na fonte. A legislação, como já coloquei aqui embaixo, traz o vencimento desse lucro na fonte o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Então, se eu vendi em março de 2011, eu tenho que pagar até o último dia de abril útil. Tá? Se ele cair sábado e domingo, antecipa. Paga a multa. Paga a multa, taxa Selic. E se você esquecer de pagar e apontar isso na declaração do ano que vem e você não pagar, a Receita Federal, identificando, ela baixa mandado de autuação já, não é nem de fiscalização, baixa o mandado de autuação com multa de ofício também. Acresce ainda multa de ofício e mais juros. Aí a conta já fica bem mais gorda, dessa omissão ou desse esquecimento, enfim. Pois não. Bom, essa é uma boa pergunta. Atualmente, tem conceituado aí, na atual, que sim, que o custo da escritura, quando paga pelo vendedor, ela integra o valor de aquisição. O problema são os imóveis antigos, que você já na época não fez isso e agora não dá mais para integrar. Tá? Pois não. Não, se na operação foi paga, por exemplo, estou vendendo, foi paga a escritura pelo comprador, esse custo não integra aqui. Eu estou falando quando ele adquiriu o imóvel. Né, comprou, teve uma escritura. Então, quando você adquire o imóvel, se você quiser colocar o custo da escritura como custo de aquisição, é quando você compra que você tem que colocar. Depois, não é mais possível mexer nisso. Né? Ou se alterar o valor. Por quê? Porque a fiscalização da Receita Federal pode entender que você está querendo aumentar o custo de aquisição para pagar menos imposto ou para não pagar imposto na hora da venda. Por isso que o governo travou o custo de aquisição. Criou lei para baixar a base de cálculo, mas o custo de aquisição você não muda, para facilitar a fiscalização. Vou, aí fica melhor. Bom, o recolhimento é na fonte, é por meio do DARF, e o código é o 4.600, tá? A data de apuração é no mês em que ocorreu o fato gerador, ou seja, o ganho do capital numa operação de transmissão de bens ou direitos. Noto também que, no caso dos imóveis, a Receita Federal admite, se houve a transmissão do bem por contrato particular, ela reconhece o contrato particular. É naquela data do contrato particular, que é a data da venda, e que tem que apurar o ganho de capital. Se não houve transmissão do bem no contrato, somente na escritura, então a escritura. E se não houver contrato, obviamente, a escritura. Né? Então, vamos falar agora das isenções, né, do lucro imobiliário. Quando você não paga o tributo. Na hora de trabalhar aqui, eu preferi começar pela isenção. Vamos dar o que a gente não paga, no fim a gente fala o que paga. Né? Fica melhor. Quando o dinheiro é da gente, fica melhor. Né? Primeiro a gente saber o que a gente escapa e depois o que a gente paga, de fato. Né? Então, estão isentos da apuração do ganho de capital os imóveis que estiverem nessas situações. Alienação de imóveis adquiridos até 1969. Então, todo e qualquer imóvel adquirido até 1969, você não apura ganho de capital. Não existe ganho de capital. Tá? Não precisa nem ter o trabalho. Alienação de bens e direitos, ou conjunto de bens ou direitos, de mesma natureza,
em um mesmo mês de valor de até R$ 35.000, exceto ações negociadas em bolsas. Por que eu fiz a exceção das ações negociadas em bolsa? Porque para as ações que são negociadas em bolsa, o limite é 20 mil, tá? Não é 35 mil. 35 mil é para os outros, no caso, imóveis. Tá? Então, se você vendeu um imóvel, 2 ou 3 no mês e ficou até R$ 35.000, você ficou, então, isento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas tem que ser no mesmo mês, viu? Os 35 mil. Pode ser um ou mais imóveis, não é por imóvel. Tá? A alienação por valor igual ou inferior a 440 mil do único imóvel que o titular possua. As condições são bem rígidas e fechadas. Tem que ser o único imóvel que a pessoa tenha, e o valor é limitado a 440 mil, desde que não efetuado nenhuma alienação de outro imóvel em nome dessa pessoa nos últimos 5 anos, seja ela tributada ou não. Tá? Esse é um benefício que o governo dá para o contribuinte uma vez a cada 5 anos. Tá? Ele usa uma vez, fica 5 anos sem usar, aí daí 5 anos ele pode usar de novo esse benefício. Se a pessoa tiver 2 imóveis, né? Não, um único imóvel. Vou usar ainda a sua pergunta, um gancho muito interessante. Se eu tenho um imóvel que eu moro, meu, único, e eu tenho um terreno em condomínio com mais 3, eu tenho um único imóvel? Não. Tá? Não tem. Se você tiver uma parcela em outro imóvel, seja de 1%, você tem outro imóvel. Tá? Outro imóvel, mesmo que a sua parcela no condomínio seja de 1% do imóvel, do valor, qualquer que seja o valor. Figurou como titular do imóvel, você já tem mais de um imóvel. Isso. Seu nome está lá, dançou, não importa em que condições. Alienação de imóvel residencial para adquirir outro imóvel residencial no prazo máximo de 180 dias da alienação. Tá? O produto dessa venda, que é alienação, para quem não sabe, né, eu deixei até de fazer esse conceito, porque muita gente não sabe o que significa alienação. A alienação é igual à venda. Tá? Então, só para esclarecer. Oi? Não. Não. Não, calma, eu falei que você pode usar parcial ou total, o dinheiro da compra. Tá? Mas o que eu estou falando que o valor não influi, não influi. Pode ser 2 milhões, 3 milhões. Se eu vendi uma residência de 3 milhões para outra de 3 milhões, em 180 dias, não tem que pagar nada. Agora sim, vamos entrar nesse detalhe. Pode ser parcial. Quando for parcial, ou seja, você usar parte do dinheiro da venda, a outra parte tem que ser apurado o ganho de capital. Tá? Só é isento a parte que não tiver... só é isento a parte que tiver sido usado para comprar outro imóvel. A parte que não usou, o que sobrou em dinheiro, tem que ser tributável. Essa hipótese, a MP do bem, aí, introduzida pela Lei 11.196/2005, artigo 39, e a resolução aí da Receita Federal, Instrução Normativa 599/2005, não fala nada, então você pode ter 5, 10, 15 ou 20 imóveis. A única coisa que a lei fala é que você só pode fazer essa operação uma vez a cada 5 anos. Pois não. Não, não, aqui não importa o valor. Cada critério aqui é um independente do outro, tá? Aqui, foi o que eu dei um exemplo aqui. O imóvel pode custar 3 milhões, que eu vendi, e comprar outro por 3 milhões. Não importa, está isento.
dentro dos 180 dias. Vamos supor que eu declaro para a Receita Federal que eu vou comprar outro imóvel usando todo o valor da venda que eu fiz em 180 dias e eu acabo não usando. Pois bem, a Instrução Normativa 599/2005 diz que, se ocorrer essa hipótese, o contribuinte tem o prazo, depois dos 180 dias, de 30 dias para pagar o valor devido com juros. Se não pago nesses 30 dias, a partir do segundo mês tem a multa, além dos juros. E, a partir daí, fica sujeito à instituição de procedimento fiscal. Se aberto procedimento fiscal, entra a multa de ofício. Tá? Só se houver abertura do procedimento fiscal. E não houver o recolhimento do tributo até esse procedimento fiscal ser concluído. Aí tem a multa de ofício. Pois não. Lançado pelo fisco mais uma multa de ofício pelo não recolhimento do tributo. Ou por não pagar, ou por sonegar informações, ou por não declarar operações. Bom, continuando ainda no ganho de capital não tributável, nós temos ainda a mesma resolução que fala que a liquidação de sinistro por furto ou roubo relativo ao bem segurado não se paga imposto de renda. Então, vamos supor lá que você fez um seguro contra a vendaval da sua residência, passou o tornado, levou ela inteira. Seu prejuízo foi 100%, só sobrou terreno. E a seguradora vai te pagar a construção inteira. Essa indenização você não paga imposto de renda. Tá? Ela vem limpa. A indenização, né? A indenização da terra nua por desapropriação para fins de reforma agrária, a Constituição Federal, no parágrafo 5º, artigo 184, trouxe a isenção total do valor recebido, tá? Exceto benfeitoria. Tá? Benfeitoria tem outro tratamento. Não. Desapropriação de fazenda para reforma agrária, para uso de assentamentos, redivisão, enfim. Colonização no campo. Né? Dá o destino útil à terra. Isso, para esse fim apenas. Se a desapropriação não for para reforma agrária, não tem isenção. Restituição de participação no capital mediante entrega à pessoa física pela pessoa jurídica dos bens e direitos do seu ativo avaliados pelo valor de mercado. Ou seja, fazer a devolução dos bens que integram a pessoa física do sócio de volta para ele. Quando você traz essa operação de volta para o sócio, né, da pessoa jurídica, primeiro foi da física para a jurídica, para integralizar o capital. Quando você faz a volta, quando você encerra a empresa e quer fazer a volta do bem, essa volta não incide imposto de renda. Não pagou nem na ida e não paga na volta. Essa transferência entre pessoa física sócia para integralizar o capital da pessoa jurídica e a volta do bem do capital integralizado da pessoa jurídica para a pessoa física não paga imposto. Tá? Transferência à pessoa jurídica a título de integralização do capital de bens e direitos pelo valor constante da declaração de rendimentos. Não pagam aí o tributo. E, por fim... Oi? Não, passa pelo valor que consta da declaração. Né? Ou, se não houver declaração, for a volta, valor de mercado. Sim. Então, se for só a volta, se o bem não foi, é só a volta em pagamento da parte social dele no encerramento da empresa, nesse caso tem que fazer a avaliação do mercado e vai pela avaliação de mercado e não paga imposto de renda. Nem a física. Tá? A operação é isenta.
Mas só vale pela avaliação de mercado se o bem não foi antes da pessoa física para a jurídica. Tá? Permuta. Permuta de unidades imobiliárias, seja ela residencial, comercial, rural, para que fins for, sem recebimento de torna, que é a diferença em dinheiro, não há volta em dinheiro para ninguém. Então, essa permuta de unidades imobiliárias está isenta de imposto de renda. Tá? Não se apura ganho de capital, porque não existe. Normalmente, permuta elas por elas, vai pelo mesmo valor. Então, ninguém ganha acréscimo de capital em tese. Ganhos de capital, apuração. Como que eu apuro esse ganho de capital? Bom, para apurar esse ganho de capital, nós temos que usar o programa que é fornecido aí pela Receita Federal, conhecido aí como ganho de capital. Você faz o download aqui no site da Receita, incide nesta apuração, segundo a Resolução 599/2005, a redução da base de cálculo conforme o artigo 3º, que o programa já faz essas reduções automaticamente. O programa também gera a guia DARF para pagamento na rede bancária. Tá? E o programa também exporta os dados preenchidos no ganho de capital para a próxima declaração de imposto de renda, automaticamente. Além de, se vocês quiserem, gerar cópia de segurança, gera um informativo que pode ser visualizado ou impresso também. Tá? Fichas, né? Pois não. Sim, permuta de unidade imobiliária. Não importa, tem que apurar para ver se tem ou não a incidência. Não, você vai informar qual é o valor de torna. E, por falar nisso, vamos voltar aqui mais um slide, R$35.000. Se a torna for inferior a R$35.000 ou até R$35.000, tem que apurar? Tem, se o valor do bem for maior. Então, tem que apurar. Não é porque a torna é de valor pequeno, que está abaixo dos R$35.000, que não vai incidir imposto de renda. Aqui, ó, os R$35.000 de isenção é o valor do bem. Fala. Não, precisa verificar o valor da torna, ver o custo de aquisição, fazer depreciação da base de cálculo, para a gente poder ver se incide ou não o imposto a recolher. Não dá para você falar se tem ou não de pronto. Aliás, não dá também para a gente fazer a conta simples. Você pega o preço de venda, tira o custo, o que sobrou, põe lá 15%, é o imposto a recolher. Não, também não dá. Tá? O cálculo ele é bem mais complexo. Pois não. Cada não. É o teto do imóvel. Se você vender 2 no mesmo mês, tem que ser a soma. Isso. Por mês. Aí a pessoa não pode ter 2 imóveis, único. Nos últimos 5 anos. E essa regra aqui também, os últimos 5 anos, mas pode ter outros imóveis. E também só pode fazer uma vez a cada 5 anos. E é 180 dias também. Isso é bom. Uma venda a cada 5 anos? Isso. Para a pessoa normal? Para a pessoa que estiver nessas 2 isenções. O problema daquela casa de 440 mil. É uma vez a cada 5 anos. Aí pode. Sim. Mas aí você não pode ter outros imóveis, tem que ser um único, sempre. Não, a pessoa que tem vários, pode vender cada 5 anos um imóvel? Só se for para comprar outro. Residencial. Se for comercial, não. Se for rural, pode entrar nessa aqui? Depende. Precisa ir lá na prefeitura e ver para que uso está lá definido. Se tiver residencial, pode. Por quê? Porque a legislação tributária, o Código Tributário Nacional, diz que a definição quanto ao uso do imóvel, se ele é comercial, residencial ou não, quem define isso é a lei local, ou seja, a lei municipal. Então, aí vai variar de acordo com cada região.
Nós vamos ver no programa, só um minutinho que nós vamos trabalhar essa redução. Sim, também. Sim, a cada 5 anos. Sim. Senão é muito fácil. Toda hora você está no mercado aí comprando e vendendo. Para isentar é uma vez a cada 5 anos. E se você fizer a segunda, menos de 5 anos, o que acontece? Na segunda operação eu tenho que apurar o ganho de capital. Receita Federal. Bom, já que você quer saber como que se detecta isso, é bem simples. Primeiro, que se você fizer a escritura, o cartório manda uma DOI. Que dói? Declaração de operação imobiliária. Se for uma construtora que vendeu, ela manda uma declaração específica, igual, chamado de IMOB, igual da imobiliária. Se for através de imobiliária, pessoa jurídica, é obrigado a informar na DIMOB. Outra forma que a Receita Federal detecta isso, através de DOC, TED e cheque administrativo. Movimentação bancária, em descompasso com o seu patrimônio ou seu salário. Sobre a diferença da compra dos cheques que a camada Sim. mais do que o faturado. Exatamente, é possível detectar. A federal pode detectar. Sim. E hoje tem um detalhe, né? Pelo último julgamento em mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, a Receita Federal, por maioria que lá ela venceu, está dispensado de ter ordem judicial para requisitar essa informação ao banco. Ela simplesmente requisita, o banco tem que entregar. Tá? Infelizmente, aí, a jurisprudência do Supremo, por maioria apertada de foi no sentido contrário da sua jurisprudência histórica. Pergunta para complementar. Se a pessoa que vendeu o imóvel recebe integralmente o dinheiro que recebeu vivo, Certo. e o camarada escreveu no cartório, o valor é metade do preço, vai? Aí vai dar problema, dependendo da operação. A pessoa que vendeu Sim, declara tá. que recebeu efetivamente. O valor A total. pessoa que registrou, metade do valor. Certo. E o vendedor assinou. Tem culpa quem declarou integralmente? Então, aí que vai acontecer? Como há divergência em todos os dados, pela divergência, a Receita Federal não vai fazer autuação de pronto. Ela vai abrir um procedimento fiscal e expedir 3 mandados de intimação. Um para o cartório, um para quem declarou um valor, e o adquirente e o comprador. E nesse mandado de intimação, vai solicitar que preste esclarecimento e traga os documentos comprobatórios da ocorrência. E se ela verificar por documento que um lado recebeu mais do que declarou ou pagou, enfim, ela vai fazer o procedimento fiscal e adequar isso aí. E aplicar multas, etc. Né? Então, por divergência. Né? Não se atualiza, essa é a resposta. Eles foram fixados em 2005 e não há atualização. É melhor, né? Senão a gente não vai terminar. Bom, segura aí um pouquinho as perguntas para eu poder avançar aqui mais um pouco. Bom, então, trazendo aqui a ideia, então vocês querem saber como é a instrução normativa que traz a redução da base de cálculo? Essa é a regra jurídica, tá? Não dá para ler direito, mas eu fiz a expressão da regra jurídica em 2 tabelas, tá? Esse artigo 3º aqui, nós temos primeira base, redução de base de cálculo. Se o imóvel foi adquirido até 1969, a redução é 100%, ou seja, isento. Se foi adquirido entre 69 e 73, a redução é de 80%. Depois cai para 60%, 40% e 20%. Né? Aqui tem aqui as datas e nós vamos fazendo as reduções. Tá? Então, essa é a primeira tabela de redução. É a Instrução Normativa 84 de 2001, no artigo 26. Então, se o seu imóvel é antes de 88 ou antes da aquisição, eu tenho que primeiro fazer essa redução de base de cálculo. Por isso que eu falei que não dá para fazer a conta rápida, retilínea. Mas o programa faz todas essas contas automaticamente. Então, não precisa ter grande preocupação.
A segunda base de cálculo, a redução, é esse quadro aqui, né? Até 15/6/2005, a data de alienação, pela Lei 7.713 de 88, artigo 18, vai aplicar essa fórmula nesses períodos. Depois, de 14/10/2005 a 30/11/2005, a mesma lei reduz esse outro fator. Depois de 1/12/2005, reduz mais 2 fatores. E assim vai indo. Essa é a Receita Federal, aí tem essa Instrução Normativa 599, que é a MP do BEI, que instituiu aí os 4% nessa fórmula doida aqui. Bom, antes da gente falar da denúncia espontânea, vamos, então, mostrar isso no programa, né? Como é que a gente faz isso, né? De forma mais interativa, né? Eu trago aqui para vocês a operação acontecida em 2010 e outra em 2011. Tá? Então, nós temos aqui. Então, começa assim. Você vai lá, você coloca o seu CPF e o nome lá do adquirente, do vendedor, né? O vendedor é sempre que vai preencher essa declaração. Aí, a primeira coisa que o programa pede é a identificação de quem está comprando, a especificação do bem, o endereço completo e qual a operação que eu estou fazendo. No caso, venda. E a data de aquisição foi dia 5/9/2005 e a data de alienação foi 5/8/2010, no pequeno valor aí de 2 milhões, a alienação. Tá? Não foi a prestação e também não houve aí reforma, não houve benfeitoria, não houve nada. Né? O imóvel não passou por nada. Então, a apuração, alienação, 2 milhões, e o custo de aquisição foi 1.100.000 em 2005. Tá? Então, começa assim a ideia. Então, o ganho 1, né, o ganho de capital, o resultado 1, eu teria um lucro imobiliário de 900.000, considerando esses fatores. Então, nós vamos aqui para primeiras reduções. Então, de 900.000, não se aplica a redução de base cálculo 1, porque o imóvel foi adquirido depois de 88. Então, aplica só a segunda da MP do Bem, 2005, que é a Lei 11.196. Ele aplica primeiro o percentual de 1,77 de redução, depois ele traz aqui outros percentuais, aqui, 18,05, e eu chego ao resultado 4, com o meu ganho, então, de capital, 724.495,37. Então, de 900.000, eu reduzi para 724.495, a base de cálculo. Desse valor, eu respondo aí a pergunta, né? Se eu vou usar esse valor para comprar outro imóvel residencial, a minha opção é não. Então, eu teria que pagar um imposto de renda de R$ 108.674,30. Tá? Uai, você recebeu um dinheirão lá na entrada. Então, essa aí seria aí a parcelinha aqui da Receita Federal. Tá? Aí o que acontece? Como o próprio programa informa, eu denuncio no programa que não recolhi o imposto. Ponto. Depois nós vamos atualizar ele para recolher hoje. Guarda a informação aí. Então, nós não trazemos esse exemplo para isso. Não. Bom, o segundo imóvel que eu fiz aqui a apuração, só para vocês terem uma ideia, né? Foi aí um apartamento, 3 dormitórios, a aquisição em 2000 e a venda em 2010 também, 390.000. Também não foi a prestação. Então, a primeira apuração, possui outro imóvel como proprietário individual ou em condomínio? Sim, possui. Então, aí eu coloco aqui que eu comprei por 150.000. Então, meu ganho capital 1, 240.000. Na redução, a primeira redução não existe, só na segunda da MP do Bem, eu chego a um ganho de capital de 128.628,72.
apuro o cálculo aqui do imposto e eu digo que eu vou usar em 180 dias integralmente o dinheiro para comprar outro imóvel residencial. E, em razão disso, eu não pago imposto de renda. O pagamento é zero. Entendeu? Pois é. Pois não. Evidentemente que não foi, a declaração anual dele não foi sendo atualizada. Sim, o custo de aquisição, não. Não foi atualizado. Não. Segundo o Sérgio Conselho, que todo ano seja atualizado. Proibido. Por que é proibido? Porque a legislação não permite. Mas o imóvel valorizou, mas... Não. A legislação não permite. A legislação proíbe você atualizar, depois que você comprou o imóvel, o valor dele de acordo com o mercado. Você tem que deixar o valor de que você comprou. Por isso que existe a redução da base de cálculo, para atenuar um pouco isso, mas não atenua integralmente. Bom, guardou lá o valor dos 108 mil, tá? Por favor. Vamos agora aqui para o ganho de capital de outro imóvel, agora vendido esse ano. Você particularmente achou o que disso, hein? No final. Perguntas no final. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Eu vendi uma chácara e uma casa residencial. São duas hipóteses aí. Né? Vamos começar com a chacrinha. Então, na declaração agora, quem vender em 2011, esse programa aqui que já tem outra cara, melhor, mas as informações são a mesma, né? Especificação do imóvel, a operação que eu estou fazendo agora é de permuta com recebimento de torna na venda da chácara. Tá? Ou seja, eu estou dando a chácara, recebendo outro bem e mais 510 mil em dinheiro. A torna é de 510 mil reais. Eu comprei a chácara em 31/12/95. Estou vendendo ela, quer dizer, já vendi em 1/3/2011. Tá? A alienação foi a prazo? Sim. Houve modificação, ampliação no imóvel, reforma? Sim. Então, nós temos já outros parâmetros. Aí, a próxima tela, eu indico quem comprou, nome e CPF. Pode ser mais de uma pessoa. Tá? O campo é aberto. Custo de aquisição. Começa aí. Então, a minha torna é 510 mil, e eu classifico aqui todos os meus custos de aquisição, inclusive a reforma. Me deu um custo de aquisição total de 450 mil. Tá? Custo de aquisição da torna, 239.062,50. Logo, o ganho de capital é 270.937,50. Tá? Eu recebi 510 mil em dinheiro e outro imóvel. Tá? E só tive o ganho de capital de 270 mil. 937,50. Continuando, aí vem a gama aqui do programa de perguntas. Trata-se de imóvel residencial, o produto da alienação, ou será aplicado na aquisição de outro imóvel no prazo de 180 dias? Não, eu não vou comprar outro. Então, vem aqui a apuração do ganho, vem as reduções aqui das bases de cálculo. Então, meu ganho de capital era 270 mil, aferido, já caiu, usando a MP do bem, para 171.262,90. Respondendo aqui, nessa tela fica mais clara a sua pergunta. Eu não posso atualizar o custo de aquisição, mas o governo reduz a base de cálculo do ganho de capital para atenuar a inflação. Mas isso só pôde a partir de 2005. Anteriormente, você pagava toda a inflação, o imposto. Mestre, Tá? aqui ó, no fundo, por favor. Me diz uma coisa. A comissão incide antes de você tirar o imposto, porque agora, pelo 2011,
Você vendeu, você tem que informar no imposto quanto você pagou para o corretor de imóvel. Não, a declaração 2011 é sobre a declaração de imposto de renda pessoa física 2011 é sobre operações feitas no ano calendário 2010. Ok. O ano calendário 2011 será Só declarado em 2012. Beleza. Até aí, tudo mas bem. você tem que informar agora. Sim, sempre. Tá, não sempre. É de hoje. Ok. Então, mas você, esse 6% vai incidir em que momento aí da venda? Os 6% da comissão de corretagem vai incidir sobre o preço de venda. E ele deverá ser totalmente informado. Exatamente. E o corretor tem que aplicar isso como carnê-leão, se for pessoa física. Se for pessoa jurídica, entra para apuração dentro do movimento contábil e balanço da empresa. Aí tem uma apuração própria de pessoa jurídica. Perfeito. Né? Bom, voltando então aqui, para chegar no cálculo aqui do meu imposto, eu informei que a venda era também parcelada, não houve recebimento em anos anteriores nem posteriores, então o valor foi parcelado. Os 510 mil eu recebi em março 50 mil. Então, do valor que eu recebi 50 mil em março, eu tenho que pagar 2.518,57. Tá? Recebi, mês seguinte pagou. E assim vai indo até quitar. Em abril eu recebi 10 mil, então eu tenho que pagar só 503 de imposto. Maio, eu recebi 30 mil, tem que pagar 1.511,14. Depois, junho, 100 mil, 5.037,14. E, de novo, em julho, o mesmo valor. Em setembro, que foi a última parcela, 200 mil que eu recebi, vou ter que pagar 10.074. Ou seja, dos 510 mil que eu recebi, eu tive um ganho de capital de 171.262,88 para a Receita e tive que pagar o valor total de imposto de 25.689,40. Tá? Então, acaba a operação aí em 2011 e você tem que informar o último vencimento da parcela. Tá? Aí, nós vamos exportar, nós temos aqui o resultado consolidado. E essas informações, aqui, elas serão exportadas para a declaração 2012. Tá? Agora, vamos para o outro aqui, um outro exemplo. Né? Tenho aqui já um outro exemplo. A venda de um apartamento, operação de venda, sem ser a prazo e sem ter aí o problema aí da edificação, ampliação. A venda foi 400 mil, eu adquiri em 1/5 de 2003, em 20/2 de 2011 foi a venda. Né? Informei aí o adquirente, que foram 2 pessoas que adquiriram. Informo aí o custo de aquisição, que foi 100 mil, quando eu comprei, tendo o primeiro ganho de capital 300 mil. Aí vem a pergunta, se você é o único imóvel seu. Por que ele pergunta isso? Porque se for, vai aplicar aquela hipótese de isenção de 440 mil. Respondendo a segunda pergunta, se nos últimos 5 anos você não efetuou outras. Então, sendo as duas sim, entra naquela isenção de 440 mil e não se paga ganho de capital. Tá? Mas eu respondi não para a gente poder apurar aqui um ganho de capital. Então, nós temos aí do ganho de 300 mil, ele acabou aí usando todos os percentuais legais, reduzindo para 199.981,19 o ganho aí do capital. Aí nós fazemos aqui o cálculo do imposto, deu 0. Por que ele deu 0? Vamos ver. Porque ao reduzir o percentual, né, o ganho de capital 199, a redução aqui de 100%, reduziu para 0.
Tá? Sim. Por quê? Porque era o único imóvel dele, embora ele não fosse comprar outro. Entra naquela regra da isenção total, né? É 440 mil, então entra na regra. Ele isentou aí totalmente, não tem nada a pagar. Vamos fechar esse e vamos abrir lá de novo a Carla, que tem um último exemplo, né? O último exemplo, que é uma casa residencial. Então, aí, ó, aqui é um problema, essa casa residencial. Aqui no programa está indicando que a aquisição foi 31 de dezembro de 95. Na verdade, não foi. Foi antes. E por que está marcado 31 de dezembro de 95? Porque esse programa da Receita Federal, ele não trabalha com datas anteriores. Se eu tenho um custo de aquisição anterior, né, então o que eu tenho que fazer? Me socorrer de uma tabela, que é essa aqui. Então, aqui eu tenho todos os coeficientes, tá? Tenho todos os coeficientes, a tabela está ao contrário, tá? Eu tenho todos os coeficientes de imóvel adquirido em 1938 até novembro de 95, né? Para poder chegar aí no valor de dezembro de 95. Tá? Então, você tem que usar esse valor. Você pode ver que você não precisa fazer conversão de moeda, porque os índices já implicam na conversão de moeda, tá? De acordo aí com cada moeda. É a tabela de atualização de custo de bens e direitos. Tem no programa, tem na instrução normativa da Receita, tem no site da Receita também. Mesmo quando era cruzado novo? Sim, eu tenho até R$1.000. Aí, ó, eu tenho aqui até R$1.000. Lembrando, né, que o custo de aquisição por disposição de lei de imóveis adquiridos até 1969 estão isentos. Então, essa conversão aqui para baixo não precisa fazer, é só para cima. Você vai aplicar ela e apurar lá no programa. Então, apurando lá, eu tenho o custo de aquisição, que está na outra tela, né? Então, eu vendi por 600 mil e tive o custo de aquisição antes de 95, que deu o equivalente a R$30 mil. Tá? Por quê? Porque aquela tabela não espelha a inflação real que teve naquele passado. Tá? Nós tivemos inflações acima de 50%, acima de 10% ao mês, acima de 100% ao ano, e não espelha. Tá? É uma tabela de conversão que o governo deu uma manobrada para dar um valor bem menor na aquisição, para pagar mais imposto. Essa é a intenção. Então, eu tive um lucro de ganho de capital R$570 mil. Tá? Aí eu venho aqui para as perguntas, né? Trata-se aí de imóvel residencial, produto da alienação, ou foi a aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias? Eu digo que eu vou usar só 280 mil. Tá, para adquirir outro imóvel residencial. Ele é imóvel residencial, desse valor todo eu vou usar só 280 mil. O resto, não. Então, aí vem a apuração. Aqui, sim, né? Eu tenho aqui a apuração. Ganho do capital, né? Resultado 2, 570 mil. Reduz tudo, vou chegar ao resultado final de 119.289,37. Tá? Então, dos 570 mil de ganho de capital, já reduziu para 119.289. Por quê? Porque eu usei parte para aquisição de imóvel, parte não, enfim. Daí eu venho e aplico sobre esse resultado 15%. E eu tenho que pagar só 17.893, por um ganho de capital grande. Por quê? Porque eu tive uma atenuante.
do imposto de renda, que é usar 280 mil para comprar outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. E não fiz outra alienação dessa nos últimos 5 anos. Não. A 69 e antes de 95. Senão eu não tenho como apurar. Aí estaria isento. Não, anterior você não precisa nem ter trabalho. É só você declarar a venda e vender. E baixar da declaração de bens e direitos. Não precisa nem apurar isso aqui. Tá? Então, voltando aqui... Cadê o Felipe? Volta lá para mim, senão eu vou voltar lá no começo. O slide, por favor. Você pode vender um para comprar um. Você pode vender 2 ou 3 para comprar um. Tá? O que você não pode é comprar primeiro para depois vender. Que é o que na prática acontece. Nem na planta. Tá? Não. Você fez o contrato com a construtora, equivale, leia-se aquilo como transmissão. Tá? Então, você primeiro vendeu. Por isso que eu estou falando para você, que o comum é as pessoas comprarem primeiro para depois vender. Para essa isenção, não pode acontecer isso. Porque se acontecer, a fiscalização não vai isentar, vai fazer o cálculo e você vai pagar imposto. Tá? Dá imposto a pagar, se você fizer assim. Se você primeiro vender para depois comprar na planta, você não paga imposto de renda. Imóveis residenciais, uma vez a cada 5 anos. Você não paga imposto. Mas se você comprar primeiro, fazer o contrato, para depois fazer o contrato de venda ou escritura de venda, você vai pagar lucro imobiliário. Não, tem que vender antes. E outra, imóvel vendido para quitar financiamento, seja da construtora ou do banco, não tem validade essa isenção. Tá? Tem que apurar o ganho de capital. Essas são as exceções. Bom, então agora vamos tratar das penalidades do ganho de capital. Qual a pena que eu tenho se eu não fizer o procedimento correto e não pagar a guia no prazo correto? Então, o primeiro procedimento que existe é a denúncia espontânea. Eu denuncio isso de forma espontânea ao fisco. Qual a minha penalidade? É a multa de mora de 20%, sendo proporcional os primeiros 30 dias, na razão de 0,33% ao dia. Tá? Conta sábado e domingo também. E mais a taxa Selic. Tá? E se eu não denunciar espontaneamente a Receita Federal, sonegar e ela me pegar, né, por procedimento fiscal, vai gerar, então, uma autuação fiscal, uma multa, né, onde a pessoa vai pagar a multa moratória integral de 20%, a taxa Selic, mais a multa de ofício de 75%, que é a Lei 9.430/96, mais taxa Selic sobre a multa de ofício e juros sobre a multa de ofício. Isso. Passa de 120%. Dá uns 130 e pouco, quase 150. Bom, agora a taxa Selic está baixa, né? Mas lá no passado, quando ela estava alta, o negócio era megalópole, né? Era torcer para não pegar, porque se pegar, quebra as pernas. Agora não está tão caro a taxa Selic, mas mesmo assim a multa é alta. Pois não. É taxa, a Selic é taxa de liquidação e custódia. Tá? Taxa de liquidação e custódia, Selic. Bom, essas são as penalidades que nós temos aí com relação ao lucro ou ganho de capital. Tá? Então, voltando ao nosso exemplo, fala. Existe um período para caducar caso a Receita
Sim, sim. E ele não é tão simples igual as pessoas pensam, né? A prescrição, é óbvio, ela é de 5 anos, né? Mas 5 anos, como que conta isso? 5 anos da data do fato gerador, se não houve declaração espontânea. Porque se houve declaração espontânea, é de 5 anos depois que se apresentou o fato para a Receita Federal. O fato espontâneo. Então fica mais caro. Não, ela tem 5 anos para fazer o procedimento fiscal de autuação, né? Se não fizer, morre. Não, porque você pode fazer lá e denunciar na declaração de imposto de renda. Então, dá um pouquinho mais de 5 anos retilíneo. Tem que tomar cuidado com isso. Depois, se a fiscalização abrir mandado de intimação ou procedimento fiscal, esse prazo fica suspenso até a conclusão do procedimento fiscal. Então, o prazo é muito variável. Em regra, se não houver nenhuma autuação do fisco, é 5 anos do fato gerador. Aí, sim. Por isso que eu estou falando aqui, quem aproveitou o plano Collor e atualizou o imóvel com o valor de mercado, o custo de aquisição dá maior do que aquele arbitrado pela tabela da Receita Federal. E tem um benefício para si. E a Receita Federal não pode mais alterar esse valor, porque a atuação fiscal dela prescreveu. Agora, quem não apresentou naquela época declaração de imposto de renda, não atualizou, vai ficar sujeito à tabela. Não tem como se socorrer. Bom, então, voltando aqui para a penalidade, aquele caso lá do 5/8/2010, que eu não paguei lá os 108.674. Então, no mês 9 de 2010, eu tinha que recolher aí os 108.674. E eu não paguei. Então, se eu fosse recolher esse tributo hoje, eu recolheria 136.114,56 na denúncia espontânea. Tá? Se você não fizer a denúncia espontânea, aí você tem que colocar mais 75% em cima desse valor, mais juros, mais Selic, e pá, dá um valor maior. Sim, há a possibilidade, mas terá correção, e você tem que assinar o termo lá na administração do acordo, nas condições dele, e com débito automático em conta bancária, senão não é aceito. Pois é, quebra as pernas. Passa de 200 mil nesse caso. Se você for fazer parcelamento com a Receita Federal, passa 200 mil. É melhor você fazer direitinho as coisas, né? Bom, o erro da apresentação, o que não é bom, eu vender e ter prejuízo. Se eu tiver prejuízo na operação, como é que fica? Então, na alienação com prejuízo, não haverá que apurar, então, um ganho de capital. Você não precisa preencher a declaração auxiliar, só informar a venda, quanto foi, o CPF para quem você vendeu e o nome na declaração nos bens e direitos, e baixar da sua declaração. Tá? Não, não. E outra, tributação do lucro imobiliário é tributação exclusivamente na fonte, não há compensação com nada. A única coisa que você pode obter de volta é o recolhimento indevido, a mais do que devia. Como é que você pede isso na Receita Federal? Através de processo administrativo, juntando a guia de recolhimento, demonstrando que aquele recolhimento foi a mais, em que valor, para que a auditoria da Receita Federal possa fazer a verificação e autorizar a restituição. Tá? Na declaração de imposto de renda, não tem como você compensar e nem restituir. E, por falar nisso, eu já vou até mostrar como é que fica isso no caso do ganho de capital, na declaração aqui de 2011. Tá? Eu fiz uma aqui só para mostrar o ganho de capital lá. Vamos lá. É bem rapidinho aqui, ó.
Então, aqui, eu simulei uma declaração aqui de um corretor de imóveis que tem bens imóveis aí, bem rico. Porque pobre não dá. Olha, você pode ver que ele é bem rico. Eu fiz aqui uma apuração de recebimento aí mês a mês no ano. Ele ganhou no ano aí 71.590 de honorários. Tá? Teve um custo de 16.401 e recolheu 4.000 e pouco aí de previdência social. E recolheu na fonte, o Carnê-Leão, ao total de um ano, 13.690,50. Bom, vamos lá para o ganho de capital. Né? Então, eu importei daquela declaração que nós fizemos lá em 2010, os imóveis. Então, ela aparece assim, com a simples importação. Tá? Aparece as fichas que eu digitei lá, aqui eu não digitei nada. Tá? Importa já direto, pronto, todos os cálculos, o imposto, quando tem para pagar, ó, denunciou o 108 e que eu não paguei. Isso que é denúncia espontânea. Estou dizendo para o fisco, eu vendi, apurei e não paguei. E entrego essa declaração para o fisco. Então, a declaração de ganho de capital, quando eu apuro e recolho ou não na fonte, eu não entrego para o fisco. Eu jogo ela para dentro da próxima declaração de imposto de renda, e é essa declaração de imposto de renda que vai para o fisco, com essas informações. E é aí que o fisco começa a fiscalização. Né? Aí que vê os conflitos, os problemas no ganho de capital. Né? Então, eu trouxe aí só para demonstrar. E na hipótese aqui, esse programa moderno, você digita tudo e ele diz para você qual que é a melhor opção aqui de você preencher. A dedução legal ou o simplificado. No caso, como a despesa lá é alta, melhor era com a despesa. Claro que a despesa tem que ter os comprovantes e a fiscalização da Receita pode te chamar para entregar esses comprovantes. Se não tiver, o que ela vai fazer? Vai glosar toda a despesa e vai tributar o imposto de renda. Tá? E vai aplicar multa de 20%, 75%. Agora, só que aí sobre o imposto de renda pessoa física, na fonte. Tá? Não é ganho de capital nem lucro. O fato gerador é outro. Felipe, por favor. Volta no slide para mim. Bom, o programa, não precisa ficar preocupado que o programa ele gera a guia, você só tem que ir no banco pagar realmente. Tá? Gera já a data de vencimento para você. É perfeito. É só você ir lá no banco e pagar. Se você não pagar, a Receita Federal tem aquele outro programa chamado Silcalc, que calcula os juros dessa guia para você pagar no mês que vem ou 10 dias depois, né? Porque a multa é diária, nos primeiros 30 dias. Né? Então, se eu vendi com prejuízo, eu não tenho ganho de capital aí a apurar. Se o preço de venda for igual ao custo de aquisição, em regra, não há prejuízo e também não há imposto a apurar. Tá? Mas eu fiz aí com prejuízo. O que acontece se eu vender ao longo de 5 anos 3 imóveis com prejuízo? Vou receber um mandado da Receita Federal para prestar esclarecimentos sobre essas vendas que só dão prejuízo. Né? O porquê que você vendeu, se realmente houve esse prejuízo ou não. Então, venda com prejuízo, uma em 5 anos não chama atenção, mas mais de 2, 3, 4, 5, 10, 15 em 5 anos chama atenção. Né? E quando a Receita Federal vai fiscalizar 1 ano, ela puxa o contribuinte inteiro, viu, em tudo. Não fiscaliza só aquela operação. Não, já que ele vai fiscalizar, ele vai ter o trabalho de fiscalizar uma operação, ele passa o pente fino na vida tributária da pessoa. Se há outra irregularidade ou não. Porque ele pode autuar 2 ou 3 irregularidades na mesma declaração. Isso tem período de ano ou não? É, a prescrição de 5 anos. No caso da declaração de imposto de renda, a gente entrega em abril, certo? Entrega em abril. Então, 2011, nós estamos entregando 2010.
A prescrição vai se dar em dezembro de 16. Dezembro de 2016. A reclamação é 5 anos também? Reclamação do quê? Não, eu paguei a mais. Também é 5 anos. Se você pagou a mais, não pediu a restituição, passou os 5 anos, ela não te devolve mais. Prescreveu. Não, pede. Realmente pede todos os documentos da operação para analisar. Bom, quais são as inovações que nós temos aí no lucro imobiliário? É o PLS 146/2010. Alguém sabe o que é PLS? Não. Não é participação nos lucros. Alguém sabe? Quem chuta? Isso, projeto de lei do Senado. A autoria do projeto de lei do Senado 146/2010 é do senador Eduardo Azeredo. Tá? A autoria é dele. Encontra-se aí na CCJ do Senado, já para sair de lá, com parecer favorável, tá? Do Senado. A CCJ está favorável. Então, visa o quê? Permitir a atualização do custo imobiliário, do custo de aquisição de bens imóveis, no momento da alienação. Não é anualmente na declaração. Eu vou poder atualizar o custo de aquisição quando eu vender o imóvel. Tá? Quando você for vender o imóvel, a partir de quando? É qualquer custo? Não. De aquisição de qualquer imóvel? Não. Os imóveis adquiridos a partir de 31 de dezembro de 1995. Então, você vê que ela não vai tratar de fatos geradores para trás de 95. E se foi adquirido antes, vai aplicar aquela tabela, trazer o valor até 31 de dezembro de 95, para depois aplicar o IPCA. Tá? A metodologia é essa. O IPCA é o índice aí de inflação do governo, e ele faz com a justificativa de que deve refletir o custo real da inflação no custo da aquisição. É uma forma de você retirar o pagamento de tributo sobre inflação. Só a inflação. Inflação oficial. A declarada pelo governo e oficial. Já estou terminando. Atinge. Bom, aí é caso de desapropriação. Aí não tem a ver aqui com o assunto. Bom, para os imóveis adquiridos anteriormente, nós vamos ter que usar, então, aquela tabela de conversão. A partir de 1 de janeiro de 96, serão corrigidos pelo IPCA do IBGE e revogando aí a Instrução Normativa 599/2005. Situação que se encontra no CCJ é projeto de lei e ainda não está em vigor. É novidade que poderá vir aí para frente. Então, essa aqui são a listagem aí de toda a base legislativa a respeito aí do lucro imobiliário, tá? Que espelha aí o conteúdo da matéria. Isso aqui é mais enumerativo, para vocês terem uma ideia de como é complexo a legislação, ela vai se alterando aí ao longo dos anos, e há sempre um pedaço de lei aí que são aplicáveis, né? Então, tem agora um videozinho bem rápido para a gente passar aí e finalizar, né? Tem um vídeo aí para relaxar um pouco aí o desânimo de vocês de pagar lucro imobiliário. God I'm alive.
alegria.